Foi. Bem-vindos a mais um episódio do Pessoas Aleatórias Podcast, o podcast do Thiago da Hillary! Ai, que susto que eu vi. O menino tá concentrado aqui no meu WhatsApp. Solta o celular, meu! Desculpa. Vamos gravar. Desculpa. Ah, não tá gravando, peraí. Vamos começar de novo. Que eu... Não, deixa quieto, deixa. E aí eu obrigo ela, gente. Eu obrigo ela. Aleatório mesmo. Eu acabei de tirar a Hillary do cativeiro pra ela gravar comigo agora. Isso, eu preciso de ajuda. Bom, mas alguns pareceres antes da gente apresentar nossos convidados de hoje. A gente continua tentando o Whindersson ainda, ele não respondeu, ele tá se fazendo de difícil, mas a gente vai continuar tentando o Whindersson. Eu sei que talvez ele vai ser pai agora, mas ô Whindersson, olha pra nós, Whindersson. Tu já foi alguém como nós. Imagina... Já foi um Hellis mortal que comia barro. Imagina se o Felipe Neto não tivesse dado bola, tu ia se sentir mal. Odeio o Felipe Neto, né? É? Ai meu Deus. Tem mais algum aviso? Os podcasts saíram agora a partir de toda, né? A partir de toda terça-feira. O horário, qualquer um. Qualquer um, é o horário que a gente conseguir, quem tiver livre. Que a gente conseguir se estiver em casa, sei lá. Isso. E... enfim, é isso, né, amor? É isso aí. Bom... Não use drogas também. Isso, é um bom aviso também. No Pessoas Aleatórias de hoje... no Pessoas Aleatórias de hoje, a gente tem... não um, mas dois convidados. Que são nossos queridos amigos... como é que eu posso apresentar? Cada um pelo seu nome ou pela família? Fala pela família. Nossos queridos amigos Itas. Os esquisitos. Olha as curvas de áudio estourando ali, ó. Hoje é o dia dos esquisitos. Hoje a gente tá profissional. Hoje nós estamos profissionais, meus amigos. Os nossos amigos Itas, eles estão são cedendo os equipamentos deles pra gente. podcaster. Que a minha foto vai ser a que o Dita tirou da Tá bom. Eu coloco tu lá junto. Eu vou pegar a foto deles ali e boto tu no meio assim. Vou colocar na thumb com os aparelhos e a P3. Se apresentem. Olha, eu sou desocupado, brincadeira. Meu nome é Desocupado. Sou o Daniel, eu tô começando a cursar psicologia agora, tô começando a largar a vida de vagabundo. Muito bem, mas... é isso que Jesus gosta. Ele tá falando, eu tô começando a largar a vida de vagabundo e olhando... De vagabundo? De vagabundo, olhando pro energético assim. Eu acho que eu sou um, talvez. Mas é isso aí, só começando a largar a vida de vagabundo, já fiz bastante merda, ainda vou fazer bastante merda. Pra gerar história, porque é bom. Boa. Daniel Ita se apresentou aí. Rafinha Gameplay. Não, mentira. Fala aí, galerinha do canal. Gatinho, arroba gmail. Eu sou gatinho2 arroba hotmail.com. Me adiciona no MSN. Não, boa. Mentira. Ita calça rosa. Ele tá com uma calça rosa. Sandrinha underline rabuda 123. Mas assim, ó, ele tá com a calça rosa, mas ele deve estar mais confortável que todos nós aqui. Exatamente. Essa calça é outra coisa também. Eu sou a pessoa que tá menos confortável, acho. Por que você vem de macacão? Porque... Ela quer manter o estilo, tá ligado? Eu quero manter a minha aparência. Mas a troco de quê? Não sei, eu achei que o Uber ia me dar em cima de mim. Moço, a gente tá gravando o áudio só. Ela veio toda bonita pra gravar o áudio. Ai, vem cara, meninos! A gente sabe que assim, sabe? Eu sou muito assim, sabe? Formular Fala, Ita, frases. quem é você? O Ita não se apresentou até agora, o Rafael do caso. Eu sou o Rafael Ita, eu tenho 21 anos, Muito bem. sou acadêmico de engenharia química, trabalho no laboratório de materiais inorgânicos da faculdade e eu acabei de rotar. E nas horas vagas? Nas horas vagas sou músico. Boa. Até parece, sabe? Assim, o botão vai com respeito aqui. Se vocês notaram, né? Beethoven inteiro. Eles são irmãos, né? A voz deles é um pouco parecida, então talvez vocês achem que é a mesma pessoa fingindo uma outra voz. Mas são duas pessoas. Na verdade, o Thiago ele só colocou o autotune e botou minha voz pra baixo. Isso. Na verdade, gravou a tua voz inteira. Assim, Na verdade, não tem nenhum convidado aqui hoje. Eu tô fazendo convidado. Sou eu e as minhas várias personalidades. Meu, os caras são irmãos e a gente acabou. Eu nem sabia que o Rafael, eu chamava ele de Ita.
Então, agora eu tenho que chamar de Rafael, porque tem outro Ita aqui. Não, pode chamar de Ita, eu entendo que é ele. E eu não sabia que ele tinha um irmão, eu nem lembrava que a gente jogou com ele, tá ligado? A gente jogou esse de Asgard. Foi isso. E eu nem associei E que era eu estava ele. falando atrocidades. Tem apelido? Tem algum apelido? Dani. Dani, é o Ita e o Eu Dani. não sei por que a gente chama ele de Ita. É porque é o meu sobrenome, mas Não, sim. Não. Óbvio. Fora bolas. Olha, Outros colegas. porque Ita é mais legal do que Rafa. Não mais legal, no Vai. sentido de... É mais legal. Eu também acho mais legal. É mais Mas legal eu- porque eu- o seu nome é normal. Eu achava que fosse um apelido, Ita, Comum. que não era teu sobrenome. Não, inclusive o Desculpa. saúde. Inclusive eu cheguei que chamou meu pai na empresa Ita também. Nossa, é isso. Na Então, empresa- o espírito na da galera da empresa- empresa, então. Não, total essa fita, tá ligado? Chamar a Ita lá em casa agora nós três responde. Lascou. Da hora, da hora. Não dá pra ir na casa do Ita porque eu vou ficar toda hora chamando Ita, Ita, Ita. Não, daí é o Rafa, o Dani e o tio Polaco. Tio Tio Polaco. Polaco. Tio Polar. Ele Vocês é são da gringão onde? polenta? Vocês são da onde? A gente... A história é longa, você quer que a gente explique toda? Vai fundo. Vamos lá. A Aí gente... mata tempo do podcast. Vai lá, precisamos gastar hora. A gente é nativo do norte do Paraná. A gente veio de Maringá. Ai, Eu amo. nasci em Beijo, Maringá. Cidade maravilhosa. E eu morei lá até acho que uns 7 anos de idade. A minha Aham. mãe e meu pai lá tinham uma microindústria de shampoo. Ô, louco. Achei que tu ia falar champanhe. Não, shampoo. Shampoo. Eu inclusive lembro quando eu era criança, tá ligado? Eu pulava no mezanino da empresa lá, ficava pulando os paletes. Qual que é o pH do shampoo da tua mãe? 9. Não, mentira. Olha, eu como cabeleireiro... Eu nunca imaginei isso, só nessa conversa pra saber que teus pais eram donos de uma empresa de shampoo. Minha mãe é farmacêutica. E ela, farmacêutica industrial e bioquímica. Aham, E daí ela montou a indústria de shampoo quando eu era pequeno aham. e eles começaram a produzir shampoo. Qual Começaram era o nome a fazer dessa empresa aí? Bel Essence. Del Essence. Bel. Bel. O nome Ainda da mãe é tem. Isabel. Ainda tem. Não existe mais e a história continua exatamente porque agora. Pode Tá. crer. Certa hora, a gente arrumou um sócio Bem que... gente boa. Bem gente boa. Chinelão. Só um parênteses, a gente não costuma citar nomes por direitos e processos, mas O fica à Edenilson Se vontade. quiser, se quiser citar nome, tô nem aí também, né? Não, o seu Edemilson, ele era sócio nosso, Ah, não. gente boa assim, que fazia compra no nome da minha mãe, não pagava. Aham. Ah, Daí eles contraíram muita dívida, mas estava tudo no CNPJ da minha mãe. Meu Pode crer. Deus. Nisso, o vô deu golpe na Ferrou. gente, os sócios da empresa deram golpe na gente e tudo Droga. mais. Que Tivemos que nos mudar pro norte do Mato Grosso, que era onde tinha oportunidade de emprego pro pai. No meio Eu do Mato acho que eu lembro Grosso. de eu É. ter meio comentado, né? Por que vocês foram pro Mato Grosso? Porque Qual o pai é sentido? agricultor, pai é agrônomo. Tá. Daí E foi ele onde foi arranjou lá. trampo. E vocês foram pro meio do mato, assim? É, Ou a gente, seja, morava. A gente morava na. Ficaram ricos daí, né? Não, morava na tribo, fazia comia bolinha de barro. jogava cocô na oca do vizinho. Fazia carinhoça pintada. Vocês começaram a ficar meio moreninho, né? O cadeado da bicicleta era escuri, tá ligado? Eu amarrava cobra na árvore e deixava a bicicleta lá. Teu pai virou pajé daí. Muito, Não, mas muito é- longe. Foi mais ou menos isso. Foi interessante, foi tipo, Mato Grosso, planta, foi onde arranjou trampo. sabe? Pode Ele crer. arranjou o trampo. O pai mexe com planta, lá tinha muita planta, legal. Fomos pra lá. Top. Gastamos muito tempo lá, acho que a gente morou uns 8 anos lá. Foi lá que eu aprendi a tocar teclado, estudei com o maestro, o Dani começou a aprender bateria. Aham. A mãe trabalhou no Só hospital começou. da Só cidade. comecei também. E daí o pai entrou numa empresa legal, Aham. que dava um salário legal pra ele, e com 2 anos de empresa, 2, 3 anos de empresa, a gente mudou pra Goiânia, porque ele foi transferido. Pode crer. Daí a gente morou 2 anos em Goiânia, Ele foi transferido pela empresa. foi transferido pela empresa. E fiz amigos fantásticos lá, entrei numa igreja Goiânia. em Goiânia, Poxa. entrei numa igreja de neopentecostal e arrastei metade da minha rede junto comigo pra fora da igreja quando eu saí. Sim, Rede. eu motinei dentro da igreja e a gente Meu Deus! Gustavo, Eita, se seu prepara. perverso. Gustavo. Você Gustavo está vindo. Não, eu só acabo com herege só. Boa, boa. Por que tu bom. saiu dessa igreja aí? Herege? Não, mas um Ah, motivo específico. Herege? Era só Ele- figurante, ele- não tinha... Não, Os caras tinham peraí. umas ideias muito tortas. Os cara- Os caras faziam conta pra ver quando que o mundo vai acabar, uns rolês assim. Nossa. Uns Sim, papos cara. esquisitos. Eu posso dar um passo Claro, específico. Lino. Que ontem nós tava gravando podcast com
o João, e ele falou sobre o Lollapalooza e tal, e eu falei, ele falou, era um pouquinho mais caro. Eu falei, quanto? Aí ele falou o preço do Lollapalooza. Então você sabe as coisas. Então tá. Não, é basicamente isso. Os caras tinham umas ideias muito tortas, assim, uns pontos nada a ver. Quanto tempo que eles ficaram falando? Eles pregavam em cima do filme aquele de 2012. Praticamente, cara. Não, quanto tempo Não, eles ficaram... 2016 Essa era a isso, tá Bíblia ligado? Nossa. Quanto tempo que eles ficaram pregando sobre quando que o mundo vai acabar? Sem mentira, cara. Acho que eles ficaram uns 4 meses fazendo conta sobre quando o mundo ia acabar no culto de domingo. Meu No Deus! culto de domingo. Isso aí era- Todo mundo ali, Não era galera. tipo o culto do esoterismo, né? Não, velho. Tipo, e tinha... Onde a gente taca fogo em carta de tarô. E tinha aqueles rolês, sabe, dessas igrejas de denominação estranha de célula, que, olha só, a rede do pastor fulano tá com não sei quantos novos membros. E você, pastor ciclano, cadê os membros novos de você, hein? Cadê? Nossa, que E não droga. sei o que. E olha, gente, dízimo, viu? Até dia 5 todo mundo, tá? Que a igreja tem conta pra pagar, viu? Nossa, É, eu estudava muito era. uma. É assim, ó, teatro. eu não quero falar, mas assim, teve uma igreja que não todos nós conhecemos, que houve um tempo que era assim. Hoje não é mais, graças a Deus. Amém? Graças a Deus não é mais. Glórias ao Senhor. Sei do seguinte, cara. Hoje essa igreja está com 20 processos no Ministério Público. E o Nossa. pastor está com um nome sujo também no Ministério Público por causa de lavagem de dinheiro, formação criminosa, negócio de laranja, rolo Meu com a justiça, Deus. interferência de política no Estado. Ainda bem que vocês saíram, Tem né? mais um monte de rolê lá. se E der, arrastando der. uma galera. Ainda bem. Tu ia lá também? Ia também. Que doideira. Passei um dos momentos mais desconfortáveis da minha vida. Por quê? Na verdade, 2 momentos extremamente desconfortáveis, Ai, que meu foram Deus. quando... Primeiro quando eu Quando o era... pastor tentou me abusar. Ai, que horror. Nossa, que horror. Calma, não foi pra tanto. Psicologicamente, né? Não foi pra tanto. Ainda assim não foi pra tanto. Tá. Mas enfim, tipo assim, que assim, pra quem não sabe, vamos falar aqui no podcast, Pode crer. eu ainda não me considero convertido porque eu não considero, eu não Na estudei o verdade, suficiente. depois que Sim. terminar isso aqui, a gente vai dar uma parretada na cabeça dele e aí ele vai se converter. Eu já tô preparando aqui, já tô tomando Já banho tá. com querosene faz umas 3 A semanas. gente vai tacar ali fogo nele. Preparar a fogueira já, tá tudo Tá no meio da sala, inclusive. Já vamos levar como Olha, oferenda Deus, lá. e sacrifício. Mas enfim, e aí eu sempre fui muito de mexer com criança. Quando eu morava em Sorriso, eu fazia parte, mas assim, Deixa isso bem explicado. Explica que não ficou legal. Tinha quantos anos quando você mexia com Ministério Infantil. Ministério Infantil. Ele ajudava a tia das crianças no Ministério Infantil. Entendi, Tinha a entendi. célula de Tu gosta criança. de trabalhar com criança? eu gosto de trabalhar com criança, eu acho interessante. Legal. E eu comecei a trabalhar, né, com criança no Ministério Infantil. Aí eu cheguei até a coordenar a célula lá em Sorriso também. Chegou a bater 40 crianças lá, eu tinha 13 anos, tava coordenando de 12 a 4. Era um caos do caramba. Ele era um ano mais As velho crianças que eu. gostam, tipo, primeiro, de Tito, nossa, tem essa retribuição. Ah, assim. eles gostavam. Até um dia que eu fiz um negócio que eu tava meio puto no dia, eles não gostavam mais não. Que teve um dia, O quê? não, O quê? agora eu vou contar essa história. Que teve um dia que eu cheguei lá. Tirou e, da tipo, noninha das crianças. Não, eu fiz as crianças sair de lá meio um cara de sério. Eu consegui deixar 40 crianças em silêncio. Eu fiquei em choque quando eu consegui fazer aquilo. Porque assim, eu era Os auxiliar. pais na ficam. verdade. Tava todo mundo brincando, aí do nada para, assim, aí os pais ficam, o que será que tá acontecendo lá O que tá dentro? acontecendo? Mas é tipo, eu era auxiliar, na verdade. Eu ficava lá pra ajudar, eu fazia parte do negócio, né? Mas eu era muito novo, então eu não fazia muita coisa, sabe? E aí, certo dia, a menina que pregava lá enquanto eu tava lá pra ajudar ela, não pôde ir. E aí eu tive que dar a célula sozinho. Só que eu fiquei sabendo disso de última hora, olha que coisa boa. Ah, que delícia. E aquele dia eu já tava meio com a cabeça meio zoada e tal. E aí as crianças começaram lá, eu comecei a explicar as coisas pras crianças, as crianças não queriam prestar atenção. Eu fiz a seguinte ação, eu puxei uma cadeira, eu fiquei na frente das crianças, eu parei sentado com as duas mãos em cima com os dois cotovelos em cima do joelho, com as mãos juntas e com a cabeça apoiada. E fiquei olhando pra essa elas. cara aí com que essa tá. cara bem louca. Só que meu cabelo era curto. E eu não era tão grande. Sim. Mano, eu tô vendo Israel e Ramon aqui na minha frente. E tipo, eu sentei. No que eu sentei eu fiquei assim, sem dor, eu fiquei 40 minutos olhando pras crianças, em silêncio. Um cara, tipo, duro, a mesma cara. E aí até que teve uma hora que todas as crianças pararam, sentaram, ficaram olhando pra mim. medo. Aí eu falei, acabaram já? Aí as crianças travaram. Meu Eu Deus,
Eu me senti... Sabe o que é a pessoa Olha olhar tão essa fixamente pra você que você se sente desconfortável de tanto que ela tá olhando pra você? Eram 40 Sim. crianças na minha frente. Assim, até vocês pararem, eu vou ficar aqui. Não, Se eu falar isso, elas não vão parar. Tem Elas que não só vão parar, entendeu? Não, eu só parei e fiquei olhando. E eu fiquei 45 minutos olhando com a mesma cara. Pra frente. Até que teve uma hora que todo mundo parou, mas eles pararam muito. Pararam Com um muito. silêncio sepulcral no lugar. Parecia que tinha morrido alguém. Parecia que eu tinha matado alguém ali. E as crianças estavam olhando assim, tipo, que isso? Olha, Olha, olhando o você, corpo, assim. você queria. Eu queria. Mas foi muito bom. Mas enfim, aí fomos pra Goiânia e agora é a história de Goiânia. Pode crer. Tá. Foram dois os casos. Porque eu queria voltar a mexer com o Ministério de Criança. Sim. E aí eu falei lá que eu queria. A professora que tava lá dando aula lá, né? Falou assim, olha, o que vocês querem fazer, tipo, depois quando vocês ficarem mais crescidos pra ajudar na igreja? Eu falei que eu queria ser líder das crianças, que eu gosto de mexer com criança. Sim. E aí ela falou de forma direta e reta que por causa que eles são esquisitos, só pode ser líder do Ministério das Crianças se você for mulher. Não imaginei que era isso. Nossa. E aí tipo. Tá me chamando de abusador, essa vagabunda? eu fiquei assim, velho. Thiago. Eu fiquei assim, e tipo, isso meio que E as crianças que estavam em volta, que é criança, né? Tipo assim, Aham. elas começaram a dar risada. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei em choque. Meu Deus, que cena horrível. Eu tá rindo, mulher. E eu chorando, tá ligado? Eu fiquei em choque, eu fiquei tipo, gente, por que eu não posso ser, porque eu sou homem? Qual que é o problema? Aí o Rafa, inclusive, eu contei essa história pro Rafa ontem, que ele já sabia, né? Mas eu só recontei. Sim. E aí ele falou, tipo, só uma reforçação que não faz nenhum sentido bíblico de uma cultura machista ferrada, mas Pode tudo bem. crer, pode crer. Vou fazer o quê? Papo muito complexo pra umas horas da noite que É a gente porque não tá assim, com ó, coisa. não que eu defenda essa atitude delas, porque eu acho que a pessoa, isso tem que ser algo natural, mas a gente tem, assim, alguns traços de Nós vamos muito coisas pra naturais, fundo agora. assim. Não, tipo, é normal. Vai. Acho que sem eu... soar machista Não, eu da minha vou... parte. Então entende? deixa eu fazer porque eu não tenho problema. Eu falo mesmo, putz. O ponto é assim, é normal que a mulher, por ser mulher, tenha um senso de maternidade muito maior e que talvez, por qualquer questão que seja, talvez ela saiba mexer melhor com criança, mas... Tipo, não dá pra exigir senso de maternidade de um homem, por exemplo. Pode crer. Eu Não faz o não menor sei o que sentido. é amamentar uma criança. Não, Eu não Tem até o contando cinema, nesse né? ponto aqui, Mas não dá. eu converso muito sobre isso com o Thiago, porque lá em casa ele sempre fala que, tipo assim, as feministas piram em mim, tá ligado? Porque eu sou A Hillary, o sonho dela era ser dona de casa, tá ligado? Se eu pudesse ficar o dia que eu inteiro em tivesse- casa, fazendo as coisas Que o meu em salário casa. sustentasse a nossa casa, tipo, sozinho, e ela queria ficar só em Eu casa. trabalho porque eu preciso, essa que é a verdade. Mas esse negócio do sexto sentido aranha materno, Materno e feminino. Sexto sentido, dia- aranha materna. Aranha e materno, os dois. um dia a gente tava no Zurlo e aí tinha uma cadeira dessas assim de girar, só que ela tava estragada, Engraçado essa cena. não tinha o banco e nem esses negócios do lado. Ah, ela Só era a cadeira só que a gira. chapa com... Era só a Isso, chapa só com a chapa essa, com esse gira. porretinho ali. Gira. E naquele dia tava tudo anegada e só eu da mulher. Aham. Todos a galera, homem, e só a Hillary. Meu Deus do céu, tinha um bando de macaco. E aí, tava aquele Tinha um sobrinho do gurizinho, Zulu. tinha o sobrinho do Aquele Zulu. Nossa, velho, sobrinho do E aí era Agitando, tipo agitando. madrugadão já, os piá loucos de energético, E zoando. zoando. Aí a criança assim gurizinho, começaram a que botar ele uma quis música fazer? e começaram a dançar e tal. E o gurizinho na onda. E aí o gurizinho, não sei o que. Aí os guri pegaram e Não, colocaram. ele se sentou ali. Isso, Ele se não, sent- mas ele se sentou como se ele ficasse com a barriga pra cima, assim, sabe? Ah. Tipo, deitadinho, assim. Isso, Aí os guri mostra começaram- pras pessoas que estão O ouvindo Zulu- como é que tá sentado. O que o Zulu fez? Aí os guri O começaram a Zulu pegou girar. a criança e botou com as pernas entre o boleto e começou a rodar pelas pernas, tá ligado? Aí a criança virou um girocóptero. Não, Virou um e helicóptero. eu, e os guri assim,
E eu pensando assim, meu Vou Deus, desmascar essa a criança, criança vai morrer. ela pode prender as pernas, ela pode bater a cabeça, ela pode, sabe, pensando além, assim. Ah, mas isso aí, além de conclusão física, não vai fazer nada. Não, mas o que aconteceu? Dito Começou a isso, chorar. ai, cuidado, porque vocês vão machucar a criança. A mulher falando e os homens lá, vai lá. Gira. A criança A morreu criança- há 2 minutos já. Resultado, Não é só a ser criança homem, se tá ligado? É ser machucou. macaco. Começou a Se chorar. machucou, começou a chorar, saiu mas- na porta fora. Mas é. Foi mas contar pra mãe dele. depende da idade da criança, assim. Depende da idade da criança, ela só quer ver o caos. Ela vai bater, ela vai É, chorar, depois ela vai voltar e vai querer de Exatamente. novo. Não, mas assim, Exatamente. tranquilo, criança normal, né? Criança e ambiente fechado é sinônimo de... Senão alguma coisa quebra. Exatamente, é de zoeira. Só que a questão é que eu, pensando na criança que poderia se machucar 1.300 vezes e os guri pensando na, tipo assim... Na diversão. Em girar aquele Mas- Momento, tá ligado? Vamos Vamos viver girar essa agora, criança. tá ligado? Gira essa criança! Porque a gente... aí eu falava pro Thiago assim, de que eu acho que a gente, mesmo não sendo mãe, a gente tem esse instinto materno, porque algumas coisas a gente, tipo assim, o copo tá aqui, por exemplo, eu tô pensando em milhões de possibilidades de que ele vai cair. E talvez pro homem, tipo, Tá o copo tá ali. repreendido, tá ligado? repreendido esse copo cair em nome Para, de Jesus. não vai cair. Tá bem lá dentro da mesa, não vai cair. No sentido de que, entendeu? Parece Eu que tenho um ponto eu contrário. vejo todos os... Tá, fala então. Não, pode terminar. Não, eu vejo todos os contrastes enquanto talvez... Aham. É que nem... Por Talvez isso que não falam que aconteça. mulher discerne mais cor do que homem, porque enquanto o homem acha que é azul, Daí que me- a mulher vê azul turquesa, Tiffany, verde Ah. água, entendeu? Tiffany é a cor? Eu falo, eu tipo de falo cor pro é Tiffany? Thiago, verde água, pra ele é azul. Tipo, É azul claro com é verde. azul claro. Bom, ninguém vai me... Eu sei o que é o verde água, cara. Agora tu sabe, né? Ninguém- Agora. Não tem nada verde água. Ninguém vai me convencer que Tiffany, Marsala e gelo são cores. Gelo não, Marsala. Marsala sim. Não, ninguém vai me E convencer. Tiffany sim. O Marsala é a pastelina, aquela pastelzinha que ele de comer. A marca Marsala. Não, o dia que você, Marsala é uma o dia que cor. você me provar que Fala Marsala pra é uma uma mulher cor... que um vestido Marsala, ela sabe Não, a cor que é. o dia que você me provar que Marsala é uma cor que existe, você vai ganhar um prêmio, porque eu não vejo. Vai começar aí. O que tu vê quando alguém te mostra uma coisa Marsala? Eu não sei o que é uma Eu coisa não sei, eu Marsala. sou daltônico. Vermelho. O que seria Marsala? Eu- Marsala é vermelho. Exatamente. Eu não- a mulher é algum- quase um algum vinho, vermelho. já um negócio assim. Eu não sei, eu sou entendeu? daltônico. Não Sério faço mesmo? ideia, sim. Sério Eu mesmo? Ai, Nós sério dois. mesmo. Nós Eu quero dois fazer somos. um teste de algum negócio do daltonismo. Ô, gente, vocês estão vendo essa cor aqui, ó? Ai, que legal. Manda essa cor vermelha. Ó, momento ASMR. Não, mas que cor que é essa pra Isso é vocês? cinza. É alumínio, metálico. Não, sim, mas do vermelho, não é essa, que nem essa aqui. Não, o daltônico Ó, não tem problema com verde e vermelho? Depende. Aí que Depende. tá. É que assim, vamos lá. Existem Parte- vários tipos Biologia. de daltonismo. Biologia, vamos lá. Biologia. Vamos lá, biologia. Você tem dentro do seu olho, você tem 3 células que pegam a cor. Pode crer. É a célula que pega vermelha. Parênteses que os meninos são muito inteligentes. Alcança a garrafa ali. Momento cultura agora. Não, mas Enquanto momento eu enxergo biologia. Momento biologia. Momento biologia. Dentro do seu olho você tem 4 células que identificam coisas. Você tem uma que identifica claro e escuro e 3 que identifica cor. Tem mais células do que isso, mas esses são os 4 mais importantes. Whatever, Rafa. Você tá fazendo faculdade Momento aqui. Briga de inteligência. Briga de gigantes. O máximo que a gente vai precisar aqui é de conhecimento de ensino médio. Tá bom então, tudo bem. É basicamente assim, você tem essa célula que identifica claro e escuro e você tem 3 células que identificam cores. Uma que identifica vermelho, uma que identifica verde e uma que identifica azul. É por isso RGB, Red, Green, Blue. Tá. E aí essas 3 cores fazem todas as que a gente enxerga. Tá. O daltônico, ele pode ter pouca ou não ter alguma dessas 3 células de identificação de cor. E pelo fato dele ter pouca de uma, ele enxerga menos aquela cor. Então, por exemplo, no meu caso, eu não sei exatamente qual que é o meu problema direito, mas pelo que eu... Pelo pouco, se eu Ai, não ai, me engano, ai, 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 ai. Não vai cair. A Ó, mulher. a mulher e o homem. O chão não passa. No chão não vai. Ó,
pra explicar, o Daniel colocou o copo em cima de uma cadeira estofadinha, que não tem uma base dura, assim, pra sustentar Uma o base copo, lisa. mas que seguraria a Hillary. Seguraria. Assim, estava na diagonal? Estava. Estava quase declinando a 180 graus. Já estava de lado, mas a gente ignora isso aí. Gravidade pra baixo, né, gente? Mas enfim, só continuando. Vai. E aí, tipo, por exemplo, o meu caso de daltonismo é o seguinte. Eu tenho problema com verde e eu tenho problema com azul. Não tenho muito, mas eu tenho a ponto de incomodar. Então, por exemplo, a verde limão e amarelo fluorescente, eu não sei qual que é qual. É roxo de lousa... Pega o verde limão ali. roxo de lousa, Não tem aquelas verde lousas limão. de... Que verde. Ai, tu também. Desculpa. Isso é amarelo, poxa. Eu não sei se isso é amarelo ou se isso é verde. Eu não sei te dizer se isso é amarelo ou se isso é verde. Ô louco, tá mais pro amarelo do que pro verde. Eu Mas não tipo sei. assim, mas tu consegue, tu vê o quê? Tu vê o Eu não sei como te o explicar. furta-cor do canetão. Ai, que bonito esse canetão. Quer um exemplo melhor? Olha ali. Cai. Nossa, os caras têm exatamente a cor. Aí, ó, isso aí eu vejo diferença, mas é muito pouca. Tá, e o que tu Qual vê que pra aqui? ti é mais amarelo desses dois? O da esquerda. Pode crer, exatamente. Eu vejo, tipo, eu sei qual que é o mais amarelo, mas dependendo do contexto. Mas tu sabe? vê uma cor, tipo assim... Eu provavelmente vejo um verde diferente do seu. Sim. Porque basicamente eu já isso. entrei num debate disso que a gente ficou 3 horas debatendo sobre o mesmo assunto que é: você enxerga a mesma cor que eu? Não. Não, seu idiota, eu já falei isso milhões de vezes. Não, mas é porque assim, o problema da pessoa perguntar se qual cor que ela enxerga é porque ela não enxerga a outra pra ter comparação. Então se você me perguntar se eu tô enxergando verde ou amarelo, eu não sei. A calça que eu tô, inclusive, o Dani Mas tu não sabe, tipo assim... Eu não sei se é verde ou se é amarelo porque eu não parênteses, enxergo direito o tu verde não ou o sabe amarelo. o que é o amarelo, tipo assim... Eu provavelmente vejo o amarelo de um jeito completamente diferente do que vocês veem o amarelo. Tá, vamos um exemplo mais fácil. Tá vendo essa calça aqui? Isso aí é branco. Pro Dani é branco. Essa calça pra mim é completamente branca. Não é branca, Sério gente. mesmo? Essa calça pra mim é branca. Mas E aí ela como não é é que tu branca. sabe que o que tu vê é branco? Ela é uma calça e o rosada, que- tá ligado? E o que é a cor? Que cor que é a calça? rosa? Não chega a Tá, ser agora eu rosa, sei que é mas rosa. uma calça rosa. Você me disse. Tá, não, no sentido por assim, isso. ó, eu digo assim, ó, por exemplo, quando tu tava se desenvolvendo, quando tu era criança, tu falava, como é que tu sabia? Porque todo Não mundo sabia. ensinava o rosa sendo branco pra ti, sendo branco pra ti, É. a pessoa te ensinava que era rosa. Eu não. E tu vê o branco? O branco tu vê que é branco? Vejo que é branco. Todo mundo todo mundo, independente se ela é daltônica ou não, ela enxerga preto e branco, diferenciação de preto e branco. Porque preto e branco é claro e escuro. Porque preto e branco é claro e escuro. Ah, então tipo, por é mais exemplo, de boa. a mesma cor da cadeira é a mesma cor da calça do A Ita. calça do Rafa, ela é um pouco mais clara ainda, pra mim. Ela é um branco Do mais branco? claro ainda. Que loucura! Então assim, e também tem outra coisa interessante também. Ai, Você eu tem queria. você tem 4 células. Mas eu Não, queria. não queria. Não, eu queria, mas no sentido 2 de dias. que eu isso. Eu pudesse Só pra voltar a ver poder- as coisas depois. Não. Pra ver como é que é por 2 dias e depois voltar ao normal. Que deficiência que vocês queriam ter por 2 dias? Cara, eu queria ser cadeirante por 2 dias. Juro pra você. Eu queria. Definitivamente não, Eu velho. queria ter uma Definitivamente não. bolsinha de colostomia por 2 dias. Menina, isso é possível, tu sabe? Vou chamar uma facada aqui e chamar uma bolsa. Mano, mas é sério, tipo. Deve ser muito louco. Você Né, meu? vai achar uns problemas que você não vê. Tá ligado? Você não vê os Tá Eu problemas. queria ter Não, TDI. vamos achar um problema aqui só do fato de ser cadeirante. Aqui no prédio, Não tem rampa. não tem elevador, Como é que eu subo? nem rampa. Como é tem que a ia rampa ser pra entrar. fortuna de ficar se puxando? mas na casa- Se a gente não morasse se eu morasse no primeiro andar, ele ia conseguir entrar dentro de casa. Pode Mas como ser. eu moro no segundo, ele tem que subir um lance de escada. Como é que se lança? Não sobe o tem lance de escada, rampa, cadeira não tem de roda? elevador. Tá, eu mas faço daí a gente entra num sentido de que a pessoa que é cadeirante poderia... Tem que querer, meu, tem que querer, Não, ó. poderia, não. Malha, Poderia vai ficar fortão. morar Ai, em lugar sobe no que tivesse braço, sobe no acesso, entendeu? Ai, Thiago, vou entrar com pra certeza. dentro. Ou você pede ajuda, se você mora com alguém. uma Força coisa... de, falta força de vontade desses cadeirantes Porque aí, uma né? coisa... Não, porque uma coisa... Mindset. Não, porque uma coisa é tipo ter um ônibus que é algo público Aham. que precise ter pra cadeirantes, porque a sociedade vai ter pessoas que têm Que deficiência. tem, são Agora, cadeirantes. uma coisa é um apartamento que é tipo isolado, que algumas pessoas moram, e isso ter acesso a uma pessoa mesmo ela sendo Sim, deficiente. mas legalmente você ainda tem que ter uma rampa, mesmo que o negócio seja Sim. privado. Sério? Você tem Sim. que... É lei. É lei. Porque senão você vai Claro, literalmente... isso aqui foi feito antes dessa lei, provavelmente. Exatamente. Mas você tá literalmente segregando quem pode ou não morar no prédio pelo Isso. fato dela ter ou não uma Prédios deficiência. novos agora, aquele nosso prédio que tá do lado da nossa casa de construção lá. Tem uma parte lisa e tem as escadas.
É discriminação de qualquer forma. Pra isso escreve a rampa, inclusive. É pra escrever. Eu não consigo ver como... Ai, É discriminação. Tu quer levar aquilo que eu falei brincando na série. O cara tem que fazer força de vontade e Força na do mão, braço. Não, no subir sentido uma ladeira No empurrando. sentido de que ele pode procurar um lugar que tenha acesso. Exatamente, mas se você levar essa mentalidade assim, então nenhum lugar precisa ter rampa, porque daí a pessoa que tá construindo o prédio pensa, é só ele em outro que tem rampa. É só ele não, aí o outro aí pensa, não tem nenhum é com só em rampa. outro que tem Cara, rampa. não foi em nenhum lugar, fica na rua. Mora na rua, virou um Aí não cadeirante tem mendigo por causa da tua. Entendi. É literalmente você depender de boa vontade de ser humano. Isso não funciona. Entendi. Mas, enfim. Faz muito sentido isso. Voltando pro daltonismo. Isso. O ponto do daltonismo, mas agora falando do ponto legal A gente do vai daltonismo. fechando os parênteses até eu terminar de contar Até- a história da nossa vida, né? Exatamente. É assim que vai funcionar. É a assim, podcast, são- então. São vários balãozinhos dentro de um grande balão. A gente vai Volta fechando pro os parênteses. daltonismo dentro da história. O lado legal do daltonismo é, se você falta em uma célula, o corpo vai naturalmente compensar em outra. Então, você tem o teu por exemplo, superpoder. Por exemplo, eu provavelmente enxergo mais tons de cinza do que alguém normal. Porque eu tenho 50 mais... tons de cinza. Muito mais. Pelo menos uns 500, assim. Então, mas, tipo, entende? Porque vai faltar em um, mas vai ter mais em outro. Então pode ser que tenha faltado no verde, mas eu tenha mais de vermelho. Talvez eu veja mais dissonâncias de vermelho do que alguém. Tu Daí, vê o galera mundo, daltônica, tu vê o mundo que nem aquele acessibilidade clipe aqui do no nosso Arrasta. podcast. Representatividade. Representatividade. Ei, amor, ele vê o mundo que nem aquele clipe do Ahá, tá ligado? Take on me, que é tudo desenho. Tudo cinza e brancozinho. Como é que foi aquele filme do Looney Tunes? Vai sair? Ele vive no mundo do Chaplin, tá ligado? É preto e branco. Tá? Não, mas o pior tipo de daltonismo que existe realmente é enxergar tudo preto e branco. Que bad, né? A nossa O cara mãe- deve desenvolver depressão, né? Não, provavelmente alguma coisa ele desenvolve, sabe? Porque, tipo, tá todo mundo Não, falando acho do que assunto. depressão não, mas... Não, mas é que Porque pra depende ele vai muito. virar, O ele cara vai tá- viver a vida inteira O cara dá no sinal achando tipo, que aquilo é... e agora? Não, mas isso não causa uma depressão pra pessoa. Não, depende. Ele Depende muito. vive no mundo, o Ita só tipo... Se o cara fosse um piloto, ou ele tivesse um dom natural pra ser um piloto, aí o cara tá lá no sinal e não consegue ver. Acabou o Exatamente. sonho. Ele Acabou vai o- desenvolver depressão. Teve que desenvolver depressão, Que não teve outro logística é jeito. essa? Tem. Não, mas tipo, faz certo sentido se você pensar que às vezes ele foi excluído da roda de conversa constantemente porque ele não enxerga a cor e eles estavam falando de alguma coisa colorida. Ou que ele virou piada na roda de conversa. Ou que ele virou É. piada. Mas Porque- isso aí já é outro papo, tem nada a Conta a ver. história. Eu sou daltônico. Nossa, que cor que você vê isso aqui? E aí a pessoa... Ah, aí isso ele... que nem tu tá fazendo agora. Você se sente... Que nem tá fazendo agora. Vocês se sentiram como... Não, a gente não se sente não. incomodado, mas às vezes uma pessoa que toda vez que ela revela assim, não, eu sou o daltônico, daí toda vez o mundo vira um grande teste de visão pra ela, tá ligado? Isso aqui é diferente. Então, o ponto... Isso aqui é muito... Não é, ponto é assim. não é que isso seja um grande teste de visão, mas que é muito assim. legal saber É diferente. que uma pessoa vê uma Sim, coisa é diferente. Olha esse deficiente. Mas o... Não é isso, cara! Cara, como assim você não escuta, velho? Você fala pra ele, tá ligado? A gente entendeu. A É gente que nem uma entendeu. pessoa que fala inglês. Cara, eu ia Não. pra... Fala alguma coisa em Tinha inglês um- aí. tinha um É amigo muito meu. legal, porque é muito diferente. Tinha um amigo meu que inglês. ele falava russo. Tinha um amigo meu que lá na escola que eu terminei o terceiro ano, ele tinha uma tia russa e ele aprendeu russo com a tia dele. Nossa, Ele falava russo fluente. nossa, Ô, louco. isso é difícil. O cara, pra mano, o cara ele era É, ele bravo. parecia era o circo, tá ligado? Era a espécime separada. Ninguém fala russo, você fala russo. Fale russo para escutar-me. Para escutar-me. Para Os meus escutar-me, ouvidos. sabe? Tipo, é isso, sabe? Tinha É uma- diferente e você quer saber, é normal. Tinha uma menina que eu fiz ensino médio com ela, que ela nasceu no Japão. Ela é filha de pais brasileiros, só que eles moraram um tempo grande no Japão. E ela fez todo o ensino fundamental dela no Japão. Daí Ela veio pro Brasil, sabia falar japonês e português, e ela virou o bichinho da sala Que também. delícia. Ela cantava todos os animes pra ele. Como é que fala merda em japonês? Ah, Como é que fala coitada. gaysão em japonês? Tipo, isso, sabe? Mas o ponto é assim, o ponto da pessoa desenvolver alguma coisa ou não, isso aí que eu... Tu aprendeu como é que se fala gaysão já? Vamos terminar o assunto, velho. A gente não vai sair da vida deles. Mas enfim, o ponto do desenvolver alguma coisa ou não por causa dessas interações vai muito de como a pessoa interpreta. Isso é um negócio que desde o começo do curso de psicologia a gente já vê. Porque não é que algum assunto específico ou alguma ação específica que a pessoa convive vai gerar depressão na pessoa ou vai gerar tal transtorno. Tudo depende de como a pessoa interpreta o que está no externo dela.
Então, por exemplo, se a pessoa acha extremamente engraçado todo mundo perguntar pra ela qual que é as cores das coisas, ela não vai se sentir excluída, porque eles estão brincando com a pessoa, sabe? Não estão zoando da pessoa. Agora, se a pessoa está triste, tipo, não gosta de ser daltônica, e esse é o ponto que todo mundo foca, a pessoa vai ficar mal, sabe? Tu acha que isso entra em outras polêmicas, como o racismo, por exemplo? Total. Porque esse é o ponto muito... Porque assim, o problema é assim, a gente tem coisas que acontecem que são mais tendenciosas a gerar problemas mentais, assim, tipo, por exemplo, depressão, ansiedade, essas coisas. Porque, por exemplo, você tem... Como ser humano, a gente precisa de interação social pra viver. Se você fica 2 semanas sem falar com ninguém, você enlouquece. É por isso que, por exemplo, em épocas de guerra antigas, você tinha a solitária. É pra isso que serve a solitária. A solitária é pra você ficar isolado de qualquer contato humano e você enlouquecer. Então o ser humano ele precisa de contato humano, ele precisa de conversar com pessoas. Se você priva essa pessoa de conversar com outras pessoas por conta de qualquer caso que seja, essa pessoa enlouquece. De alguma forma ela enlouquece. Então o ponto é basicamente esse. Se o fato de você ter um tom de pele diferente, o fato de você, sei lá, ser daltônico, o fato de você ser ruivo, influenciar na sua comunicação com as pessoas em volta, porque as pessoas não querem falar com você. Ou se elas querem falar com você, querem falar com Por você causa disso, só por causa disso, e isso vira o assunto toda vez que vão falar com você? Exatamente. Mas aí esse já entra em outro ponto, sabe? Sim. Esse já entra em outro ponto, porque às vezes a pessoa, porque é o que eu falei, vai depender da interpretação. Nesse caso, as pessoas ainda estão conversando com essa pessoa. Agora, quando vem uma coisa muito diferente a ponto de não conversar com a pessoa, aí que a pessoa começa a realmente enlouquecer. Por quê? Porque ela vai faltar a comunicação humana. Ah, mas ela vai pra casa e conversa com o pai e com a mãe. Não é assim, não é só isso que funciona. Você tem as suas concepções de pai e mãe, você tem as suas figuras materna e paterna. Não é a mesma coisa que os amigos, né? Não é a mesma coisa. É tipo, cientificamente não a mesma coisa. Então você precisa de contato com Eu acho que eu tô gente passando por isso, meu, porque eu sei que o pessoal tá falando, como aquele cara é bonito e tal. Eu fico tipo, tô me excluindo como você. Eu sou muito lindo, sabe? Ninguém quer falar comigo. Estão me excluindo porque eu sou muito gostoso. Ninguém falar comigo é só cara como tu é bonito. Como é difícil ser gostosa. É gostosa. o mesmo assunto, gente. Tá bom, eu sei que eu sou uma delícia, mas me deixa. Como é difícil ser gostosa. Gostosa. Eu não aguento mais. Mas é basicamente isso, sabe? O grande problema do, por exemplo, racismo. Vamos botar o racismo já que foi botado em pauta. Não, porque uma coisa é tu brincar com a pessoa, tipo, eu vou dar o caso do BBB, voltamos, pauta BBB, que teve o menino lá, o Rodolfo, que... eu vi isso aí. Coisou o cabelo do menino, e ele zoou e tal. Só que tipo, foi brincadeira e eu acho que parte do público viu isso depois também. Sim, foi brincadeira, mas o ponto também é, por exemplo, piada. A piada ela é engraçada porque ela é contada num timing certo e ela é contada num contexto onde a pessoa ri. Se a pessoa não riu, aquilo foi simplesmente ofensivo. Sim. Entende? Então, piada, essas coisas que você ri, por exemplo, nossa, eu estou rindo disso, mas isso é muito pesado, é porque ela foi contada num timing certo, de um jeito certo. Contar piada não é só você virar e contar uma piada absolutamente nada a ver, sabe? Ou com um cunho meramente preconceituoso e atrapalhar, tipo, a vida da pessoa. Sim. A outra pessoa tem que achar engraçado por causa tanto pode ser do contexto, pode ser da forma com que você falou. Então, depende muito, sabe? E nessa questão de piada, pra considerar piada, se a pessoa é o alvo da piada e ela não está rindo, aquilo foi ofensivo, sabe? Se a pessoa não gosta daquela comparação, você vai fazer piada com aquilo, a pessoa vai falar, caramba. Mas que tá, ninguém sabe, isso é muito além, porque ninguém sabe o que pode ser ofendido ou não. Tem algumas coisas que dá pra saber, né, pô? Tem umas coisas. Mas que tá, o que pode ser ferida pra ti pode não ser ferida pra mim. Exatamente. Não, mas eu tô falando, tipo assim, algumas coisas, tipo... Todo mundo sabe que você é o escravo, o cara... Não, isso é meio ofensivo, né? Não. A gente ainda tá falando de racismo, né, pô? Então, o ponto é exatamente o ponto que a gente falou antes. Vem muito da interpretação da pessoa.
Por exemplo, se você zoa a pessoa, se você tá fazendo uma piada que é pra ser engraçada pra pessoa também sobre o cabelo dela, e ela já sofreu porque alguém estava rindo do cabelo dela e não deixou ela participar da roda e rir junto. A questão é que eu acho que não é que ele quis fazer uma piada sobre o cabelo do João. É que ele quis comentar uma coisa que era aparente, tipo... Foi infeliz. Foi infeliz. Mas o cabelo era parecido. Vamos concordar que ele foi bem burro, né? Ele é muito burro. Ele é do... Não, mas ser do interior não tira o seu cérebro, não é uma lobotomia. Você não tá fazendo uma lobotomia porque você nasceu no interior de Goiás, tá ligado? Eu sou do interior, gente. Tipo, foda-se que tu é do interior, tá ligado? Você tem um mínimo de conceito de ideia de que se a O pessoa cara é um não cantor gostou... que é famoso, tá ligado? Mano, se a pessoa não gostou, é muito nítido. É muito fácil você olhar pra cara de uma pessoa depois que você fez um comentário sobre ela e saber se ela não foi gostou. otário porque ele não pediu desculpa, tá ligado? Ele não pediu... Ele ficou tipo, gente, mas é que igual do meu pai. Dane-se que igual do meu Ele pai. pediu desculpa. Não, ele pediu desculpa depois. Você viu Depois o que ele caso? saiu quase. Então, você Mas viu o assim, caso. ó, Ele literalmente... O que aconteceu? Na hora, o João, ele não fez cara nenhuma. Se eu estivesse com a presença dele, isso aí eu foi não merda teria achado que ele achou. Rolou isso aí, tipo, no quarto, Aí, com o que tipo, que 3, achou? 4 pessoas, Isso. né? E ele falou isso aí e ele, tipo, na hora, não é Não é Falou possível... Assim, eu não... Não, deixa eu só concluir. Aí o que aconteceu? Depois, ele ficou não sentindo morreu e isso aí, ele né? não morreu. Morreu, ele não Ele falou não pra foi nada. falar com o Rodolfo. Esperou dar um sobre- ao vivo, que eles iam fazer o jogo da E aí, no ao Discord, que vivo, todo ele mundo tava pegou. vendo. Começou a chorar. E aí no ao vivo Não, ele começou a chorar. E daí o Rodolfo falou assim... Então é um "Cara, atorzão, hein?" Mas... Não. Ele falou, cara, mas a Poca falou assim... Porque você tá vendo que fez mal pra ele que não tem que falar. Esse tipo de coisa. E aí o Rodolfo falou, mas cara, eu não sabia, eu acabei de saber. Uhum. E aí ele falou assim, então você tá tendo a oportunidade de pedir desculpa. E aí ele pediu desculpa, só que tipo, é muito ruim tu pedir desculpa pra pessoa. Porque estão falando Porque que pede alguém desculpa. falou. Pediu pra você. sendo Peça que- desculpa imediatamente, agora. Sendo que talvez mas ele quisesse pedir desculpa, mas ele não estava sabendo da situação. Cara, o ponto maior foi que assim, você... vai ser um pouco complicado isso que eu vou falar, mas você pode fazer uma piada falando extremas atrocidades se você souber o timing da piada, se você souber o jeito de contar e se você souber que a outra pessoa não vai se sentir ofendida com aquela piada. Os grandes caras que fazem stand-up no mundo afora, inclusive, é isso aí que eles É fazem. isso. Tá Por aí. exemplo, Igor Guimarães, por né? exemplo, aquela o Igor mesmo. O Kiki tem 50 pernas e não anda, né? 25 cadeirantes, né? Exatamente, 25 cadeiras. O que Thiago. Por que a menina caiu do balanço? Por quê? Porque ela não tinha braço. É. Entende? Essas falas são atrocidades. E não tem ninguém sem braço e cadeirante no nosso meio agora. Não dá pra fazer. Não, mas e se tivesse alguém que fosse cadeirante e essa piada foi usada como chacota Aí com é essa outra pessoa, história, pode- é outra história. Tô zoando Se todos o- os cadeirantes, não um. Melhor, ficou melhor. Eu não gosto desse tipo de comentário, sabe? Aí eu não escolho ninguém pra zoar, eu zoo todo Zoou mundo todos, por... gente. Ah, velho, por favor, É assim, vai. a gente tem que tratar todo mundo igual, não é fazendo com que todo mundo se sinta amado. É pra gente odiar todo mundo da mesma forma. Brincadeira. Gente, isso aí. É só pra saber quando que vocês estão na escala mesmo. Enfim, voltando à história Podcast, Jesus. Ai, que tu se mudou. Tá, mas enfim, agora Quer voltando... terminar ou concluir alguma Não, coisa? a única conclusão é o seguinte. Conclui. Você precisa de saber se a pessoa tá apta a receber aquela piada, se ela vai aceitar aquilo como piada. Porque, por exemplo, o caso do menino lá, ele é um ativista, tipo, nitidamente ele é ativo no movimento, tanto de direitos iguais por questões de pele, de cor de pele, quanto em questões de sexualidade. Então, provavelmente piadas desse cunho vão afetar ele de alguma forma. Entendi. Porque, querendo ou não, Porque é algo que ele... Ele arrotou, deu um peido ao mesmo tempo. Ele arrotou de uma forma fofa. Sincronizado. Arrotou de uma forma fofa. Porque assim, se a pessoa ela tá ativamente trabalhando para que essa igualdade exista, vamos entrar no consenso aqui que é muito trabalho pra pessoa não ter passado ou pelo menos visto algo que chocou ela. Sim. Então, é complicado, sabe?
O que eu não gosto é da Globo babando o ovo disso. Hoje o João tava lá, foi na Maria Braga, ridículo, assim, ó. Eles falando, nossa, você foi brilhante nos seus posicionamentos, não sei o que. Ele foi o pessoal, um dos mais plantas da casa. Não, e ele só ganhou, nesse jogo que aconteceu esse bafafá, ele só ganhou as plaquinhas de melhor jogador por causa disso. Aconteceu isso, eu vi muito isso. Por pena. Aconteceu isso, a galera ficou tipo bem com pena, assim, tipo, todo mundo, ele é o legal, não sei o que. Ele é o legal. Mas é porque é complicado, porque é muito complicado isso. Porque eu percebi isso também quando eu vi. Eu vi tipo metade, eu não consegui ver tudo. Eu fiquei a gente tava vendo, né, no dia. Eu fiquei incomodado. Crentes, desculpa, a gente vê BBB, gente. Mas tipo, por exemplo, eu não acompanho muito BBB porque eu acho desrespeitoso. Eu como... A gente também não acompanha na real, é porque não tem hoje como não acompanhar, porque tá no Instagram. A gente tá no Instagram e tipo, a gente nada disso. Mas especificamente nesse dia a gente tava vendo mesmo, tá ligado? Sim, mas é complicado porque assim, O Ita já tirando nosso nomezinho da escala. Que bom. Qual que é o próximo dia mesmo? Mas o ponto principal é o seguinte. O cara estourou. Acho que esse pico aqui, ó. Foi sem querer, continua. Mas enfim, o ponto ainda é muito esquisito esse lance. Eu acho que o povo não entendeu que trazer questões de igualdade não é a mesma coisa que equidade. E a gente não precisa de igualdade necessariamente, a gente precisa de equidade. Qual que é a diferença um do outro? Precisamos de cavalos? Sim. Muitos cavalos. Mas Ainda bem que você sabe, porque eu não sabia o que era equidade. Alguém não sabia mesmo. Mas eu também não sei, eu tô fazendo piada aqui, eu não lembro. A questão de equidade e igualdade é o seguinte: igualdade é você literalmente tratar todo mundo igual. Equidade é você fazer com que todo mundo esteja no mesmo patamar, tratando os problemas individuais. Então é você tratar diferente quem precisa ser tratado diferente. Pra que todo mundo fique igual no final das contas e o balanço fica zero. Exatamente, o balanço no final fica zero. As cotas entrariam nisso, então. Sim, também. Sim, exatamente. Hoje em dia ter cotas pra talvez no futuro não precisa ter cotas. Exatamente, a ideia da cota é exatamente essa, é você chegar nessa igualdade pra você tentar tratar com equidade pra todo mundo chegar na igualdade. Exatamente. Eu sou contra cotas, né? Cota... Então vou explicar por quê. Cota, moradia popular, tipo Minha Casa Minha Vida, esses programas... Porque essas coisas têm há muito tempo e, tipo assim... E não funcionou. Não resolveu ainda. Não que não ande, tipo assim, ainda. É porque mesmo no curto tempo que ele está, ele não teve nenhuma, tipo... É que é fácil de manipular a gente se você der dinheiro pra eles, né? Sim. Também tem isso. Então tem esse negócio. Então tem as questões políticas individuais, tem a questão de jogo de poder, tem Nossa, que travesti isso de uma cara de vamos trazer desenvolvimento pro país, mas na verdade eu só quero manter eu e a minha família, os meus amigos no poder pelo máximo de tempo possível. Que foi o que o governo Lula fez, que é o que o Bolsonaro tá tentando fazer. Sim. Que é o que a ditadura militar fez também, que é o que os marechais no começo da República do Brasil também fizeram. Mas, enfim. Mas só concluindo parênteses. Vai, pode crer. É engraçado se a pessoa acha engraçado também. Se aquilo é ofensivo pra ela, é ofensivo pra ela. Ou seja, pra você fazer uma piada, você tem que ter intimidade com a pessoa. Você tem que ter intimidade com a pessoa, exatamente, tá ligado? É mais fala sobre isso do que... Exatamente, faz umas piadas Tem que neutras ter- se você não conhece a pessoa. Conhece a pessoa primeiro pra depois fazer Por que piada. o Tomatinho não atravessou a rua? Porque ele morreu antes. Ele morreu antes. Aí a pessoa que te conhece, aí tu começa a fazer de cadeirante, de negro. Ai, que Ah, então Tomatinho atravessando o rua, olha o cap. Ô, me traz um bolo, por favor. Só vou... foi só isso, porque preciso mijar. Pode crer. Pode crer. Vai, Ita. Vai, Ita, continua Vai, a história. Ita. Então, vamos fechar o A igreja lá, Ok, fechamos o esse motim, parênteses. né? Fechamos parênteses Volta pro motim. preconceitos e Cheguei- afins. Na igreja eu fiz o seguinte, eu cheguei lá, conversei com o maestro Levi, que era o maestro de lá. Aham. Falei assim, cara, era tecladista na outra igreja e eu fui responsável pelo Ministério de Louvor durante X tempo. Eu cuidava da banda dos adolescentes. Legal. Se vocês quiserem, se vocês precisarem de música, eu gostaria muito de servir. Porque eu gosto de me envolver com a igreja, beleza? Beleza. Ele falou, não, cara, show, tal, vem cá, chega mais. Já me apadrinhou lá, Abraçou. me ensinou um monte de coisa, muito do meu gosto musical. Ele foi o cara que me influenciou, porque ele é mestre em Tropicália. Ele é músico formado, ele é mano, mestre que é em... isso? Manda pra nós aí. Tropicália? Não sei.
Ele é mestre em bossa nova e mais um outro negócio lá. Ah, isso é Mestre tropical. em Eu bossa nova imaginei e- que fosse alguma coisa assim. É, tropical. Ele é mestre em bossa nova e jazz fusion, Tem a ver alguma coisa com do tipo. o tropicalismo, né? Não tô Tem a ver viajando. com a Tropicália do Brasil. Tá, pode crer. Tipo, Gilberto Gil, que é Sim, todo sagrado. tá, não tô viajando, gente. Não, ele é mestre nisso aí. E Tá. isso é muito legal, por Tá. causa que ele é pianista popular com formação clássica. Super legal, cara. Da hora. Muito legal ter as aulas com ele. E eu comecei a me envolver. E eu me envolvi no Ministério de Louvor de lá. E aí, eu ia na igreja do bairro tal. Eu ia na igreja do Bueno. Legal. Eu nunca toquei na igreja do Bueno. Ô, louco. A minha banda tocou... A igreja tem 9 prédios hoje. Eu toquei em 5 deles. Nenhum era no bairro que eu morava. Eu toquei em cidade vizinha. Eu atravessei Goiânia com aquele tecladinho surrado ali. Pra lá e pra cá fazendo coisa. E eu não toquei na igreja que eu fazia parte. Eu quero bolo. Aqui Tá tem bom, que pega o legal, bolo. mas tu não participou. Não, deixa que eu pego o bolo. Não participei. já Por tô de causa pé, do já. quê? Por causa de pé, que Põe em caldinho. Por causa do ministério, porque o Ministério de Louvor deles lá tinha uma panelinha, e se você não fosse da panelinha das 4 bandas que uma tocava cada semana do mês, você não podia tocar lá. Ah. E daí eu tocava na banda das crianças. Nossa. Cara, divertidíssimo. Todo culto a gente tinha que fazer uma composição nova, por causa que o versículo as crianças decoravam com musiquinha. Pode crer. E a gente fazia musiquinha pras crianças e decorava o versículo. É É um treinamento bem legal. Nossa, né? foi muito legal. Pena que os músicos que iam tocar lá era, tipo, baixa qualidade total e a galera, tipo, com 4 neurônios funcionando na cabeça só. Tinha um moleque que tocava comigo lá que ele tinha uma queimadura no braço, uma tatuagem de guitarra por cima, por causa que ele resolveu apertar desodorante no braço dele por tempo demais. Oh. E tinha uma queimadura de desodorante no Nossa, braço dele. Nossa, eu ia até pegar o bolo, mas antes eu preciso contar essa A história. melhor Posso desculpa, contar a mas- história disso aqui? Pode. Eu só Tá queria bom, um eu bolo. só parênteses sobre. Eu vou trazer teu bolo. Sobre Eu vou no isso. banheiro enquanto isso. Tá bom, Mas vai. tu que vai pegar o bolo. Tá bom. o ponto assim, sobre. Agora vamos abrir outro balãozinho de conversa que não tem Vai. nada a ver com o assunto, que é sobre cicatrizes imbecis. Vai. Eu tenho Ah, tá, várias. podemos contar, eu também tenho várias. Eu tenho várias. Eu tenho essa daqui, que é essa bolinha branca que tem no meu dedo. Tá. Essa aqui foi interessante. Eu vou contar só duas, porque as duas que estão na minha mão Mais é mais fácil de história. ver. Que eu mais lembro porque eu vejo todo dia, tá na minha mão. Sim. Esse aqui foi porque eu era uma criança muito esperta e eu tava numa época da minha vida que eu queria derreter as coisas. Eu lembro disso. Pirotécnico. Não, eu não sei porquê. Eu queria derreter as coisas. Então, o que eu olhei e falei? Vamos derreter um refil de caneta. Top! Esperto demais, nu! Aí o que eu fiz? Eu peguei o refil de caneta de pé na minha mão e eu segurei desta forma. Aham. Olha onde está a cicatriz. Perfeito, né? Eu acendi um isqueiro na ponta. Aham. Ele fez e pingou. Quentinho. Nossa, gostoso. Eu era uma criança já meio gorda, eu pulei 3 metros. Ah. E foi nesse dia que eu descobri que quando cai alguma coisa derretida em você, você tem que esperar ela secar pra tirar. Porque se você não secar ela antes de tirar, ela espalha pro resto e queima mais. Isso me salvou também de outra merda que eu fiz no outro dia, que eu fui soldar coisas sem o meu ferro de solda. Tá. Eu só soldava com o meu soprador térmico. Só que eu não vi e o meu soprador térmico estava com um vento forte. Aham. Eu liguei ele e apontei pro negócio. No Ai. que eu apontei pro negócio, ele soprou forte e quente, derreteu o estanho e fez assim. Espalhou. E eu, como sou uma pessoa que só estou de camisa porque tem gente em casa, eu estava sem camisa. Sim. E caiu estanho líquido dentro do meu umbigo. E foi bem gostoso, mas pelo menos eu sabia que eu tinha que esperar secar pra depois tirar. Porque se eu fosse tentar tirar, eu tive que ficar olhando pro bagulho, seca, até secar. Foi bem isso, tá ligado? Caiu um metal derretido na minha barriga. Mas enfim. E essa outra cicatriz de imbecil, que é uma das minhas mais bonitinhas, vamos dizer assim, que é esse vermelho que eu tenho na parte. Tá. Aham. Que eu simplesmente. Essa aqui foi muito imbecil. Essa aqui eu simplesmente estava. Sabe aqueles dias que você acorda já querendo dormir de novo pra ir pro próximo? Você Perfeito. já acorda puto. Você Aham. não quer ver a cara de ninguém. Você tá pronto pra bater em alguém. Tá. E aí, eu tava no final desse dia já. Eu falei, vou jogar alguma coisa para me desestressar. Pior decisão. League of Legends. League of Pra Legends. se estressar mais aí. É. E aí eu estava lá, perdendo como sempre. Muito bom. Só que nesse dia, isso me incomodou. E eu soquei a mesa. Só que como é que eu posso dizer? Eu soquei com uma força que eu tenho, que eu não vou... Não é querer me vangloriar, mas eu tenho um tanto. Sim. E eu soltei o peso junto. E peso eu tenho. E no que eu desci com a mão de punho, assim, de bater normal.
Só que eu desci na mesa. E 2 pontos no meu dedo do meio. Por causa do League of Legends. Por causa de League of Legends. Eu E aí, o Dani me mandou mensagem na hora, ele tirou a foto da mãe. Ô, Rafa, eu abri o dedo. abri a mão, muito legal. Tirou a foto e mandou. Não, eu tava tá rindo de desespero. Aham. E foi muito engraçado, porque na hora que eu soquei, eu sentei na cadeira de novo, eu botei a mão em cima do mouse, do teclado e falei, Droga. descansei, agora eu tô relaxado, agora eu consigo seguir minha vida. Só precisava bater em alguém, tá ligado? Senão eu um soco muito foda. Aí eu olho pra minha mão direita e eu falo, o que é essa coisa mais branca do que o normal aqui? Eu mexi, ela mexeu junto. E foi assim que eu fiz o meu tendão atrofiar um pouquinho. Tá vendo que esse dedo sobe e esse daqui não? Sim. Atrofiou. Que brisa. Porque eu teve que costurar, teve que fazer 2 pontos aqui. E eu perdi um pouco da movimentação do meu dedo do meio da mão direita. Aham. Por quê? Porque eu sou um imbecil. Como é que é o nome daquele... do médico que faz exame de próstata? Urologista? Urologista? Tu poderia ser urologista, tem uns dedão, tu viu? Tá com vontade, Thiago? Não. Teu toque seria certeiro, meu. Olha só, mano, Não, mas o dedo dele é muito grande. A minha mão parece uma raquete de tênis em comparação com... Imagina o piadista contra baixo, tá ligado? Pega 6 casas aqui. É, pega todas as coisas ao mesmo O tempo. meu palmo, a última vez que eu medi, ele esticado, ele dá uns 25 centímetros. É muito grande, mano. Tranquilo. E ainda mais porque assim, eu e o Rob a gente tem, mas eu acho que eu tenho um pouco mais que você. É tipo o tamanho do meu... Hipermobilidade. Tem mais que eu. Tipo o tamanho do meu antebraço. Exatamente. Sabe o que é engraçado? Se você fizer um Ai, palmo... meu Deus, lá vem. Se você fizer o seu palmo esticadaço, ele Sim. dá o mesmo tamanho do seu antebraço. Sempre. O quê? É verdade. Se o seu palmo esticado sempre dá o tamanho do seu antebraço. Que é o mesmo tamanho do seu pé. Que é o mesmo tamanho do seu pé também. É mesmo. Que é o mesmo tamanho do seu pé também. o tamanho do pinto. É sempre. É o mesmo tamanho. Pô, eita. Todo mundo lá não cala a pensou. boca, velho. Ninguém pensou em piada de Totalmente pênis. não. Uau. Mas enfim, essas são as minhas histórias de cicatrizes imbecis. É, amor, tu tem uma cicatriz interessante pra contar a história aí na perna, hein? Tenho. Ah, é pra contar? A gente fez um junto, tá ligado? Tenho. Eu tenho uma história interessante, não vou contar. Interessante aí. A minha história é a seguinte, quando eu era pequena, eu acreditava que fadas existiam. Que eu era muito fofinha. Ai, que bonitinho esse nenê. E aí, mãe. e eu achava que as fadas eram as libélulas. Vagalume, não era? Não, libélula. E aí eu achava que as fadas eram a libélula. Daí um dia a gente conseguiu capturar uma libélula que ela tava com as asas aqui pretinha assim. E a gente botou, eu e a minha vizinha, e a gente botou no muro assim, pra que no outro dia a gente cuidasse dela e tal. Que loucura. Era um sábado, e aí a minha vizinha era adventista, daí ela foi no culto pela manhã. Só que eu tava tão nervosa assim, sonhei. Tem uma fada. Dormi, sonhei com uma fada, tem uma fada. Aí eu pulei o muro. E aí eu pulei o muro pra ver a tal da fada. E o meu cachorrinho era um cusco assim. E eles tinham um pastor alemão do outro lado do coisa. Mas ele era super tranquilo assim. Só que o que aconteceu é que o meu cachorro veio. E o cachorro outro estranhou. E eu coloquei o meu cachorro, eu era pequenininha, coloquei o meu cachorro detrás da minha perna porque o outro começou tipo e vinha assim na nossa direção. Até A melhor que opção é colocar atrás de ti, né? Com certeza? Nossa. porque eu tava com muito medo que o cachorro ser coisa assim, né? E aí eles se pegaram no meio das minhas pernas. Ai, que legal. E aí eles me morderam e eu levei 5 pontos na perna aqui assim. E aí gigante isso o aí, médico era um corinho. Ficou O que tipo o um médico corinho da. Não, o médico. O médico era um corinho Não, aqui. Era o 117 da a Arca. carne ficou em carne viva. E aí ficou o corinho ali. Meu Deus. Tipo, na pontinha arregaçadinha. sim. E aí o cara, o médico, eu não sei que ele fez isso, que não se dá ponto em coisa de cachorro, né? Ele pegou, esticou aquela pele e deu 5 pontos. Tipo, recosturou aquela pele em cima do coisa. Que diversão. Que errado. E aí eu levei 5 pontos. Foi isso. Eu nunca levei ponto. Eu já levei. Nunca. Eu levei 2 vezes ponto. Eu já levei 103 pontos. É Sério, 103 pontos. fez uma cirurgia. Apendicite. Em um só, em um lugar só. né? Foi tudo. Não, No mesmo lugar. os 103 pontos foi porque tem que costurar camada por camada. A Né? barriga dele ali, entendeu?
Foi meio de urgência? Isso aí é estria, né, meu? Não, isso aqui é estria. Aí eu fiquei, não tô Pra cá é conseguindo apêndice. Ah. Porque tem esse coloidezinho. Inclusive, Pode ele crer. desenvolveu o superpoder de vó, porque Eu- quando esfria, quando vai chover, a cicatriz dele dá uma contraída. Dá uma ardida. Sabe, tipo, É verdade isso tipo o mesmo. vó que fala, tipo, ai meu Deus, meu joelho tá Sim. doendo, vai chover. Vai, É chove. Chove. Por quê? Porque Tá eu doendo? não sei. Eu queria que chovesse amanhã que eu vou trabalhar. Não tá. Infelizmente não tá. Mas não sei, eu tenho que aprender a usar ainda. A Hillary tá me desconcentrando aqui. Minha mãe mandou um meme de maionese pra Hillary. Esse é o nosso nível de intimidade. Cara, Meme de maionese. tu não tocou na igreja lá, tocou no rolê todo menos na tua igreja. E aí? Exatamente. E aí que daí tomei 2 esporros de pastor, porque eu tomei esporros diferentes de pastores diferentes pelo mesmo motivo, que eu não queria no encontro com Deus pra cuidar de novo convertido. Primeiro, porque isso é chato. Segundo, porque eu ia ter que ficar na cozinha. É, Terceiro, não, tudo porque eu errado. não tava com paciência pra aguentar pastor chato. Isso. Beleza, eu falei, quarto, eu tinha um compromisso já com o culto infantil. Eu ia tocar domingo de manhã. Aham. Pastor, eu vou tocar no domingo de manhã, não dá pra eu ir. Ah, mas não sei o que, mas tem que ver as suas prioridades. Então, minha prioridade é com o ministério que eu faço parte. Sim. Não Que é o com- infantil, não, né? não contigo, que não conversa comigo, que não me discipula, que não me pastoreia. Perfeito. Ah, mas como é que você, não sei o que, e o seu líder de célula faz o quê? Eu falei, pastor, a questão não é o meu líder de célula, o meu líder de célula também não é bom. Aham. Mas assim, eu tô falando contigo, não tô Tudo falando com o meu ferrado. líder de célula. Ah, mas e o discipulador e o chefe dele, não Nossa, sei tem o quê. 1000 pessoas E o pastor, pra dar pastor, informação. não me importo com a árvore de hierarquia da Que igreja. árvore de Eu Natal. tenho um compromisso no domingo de manhã e eu vou do meu compromisso domingo de manhã. Perfeito. Ah, mas você tem que rever as suas prioridades. Eu já revi. Eu já revi, E essa aí é a minha prioridade. Exatamente, minha prioridade não inclui o encontro com Deus, com o novo convertido. Aham. Tu falou isso Agora. na cara do pastor? Eu falei. E falaria de novo. Não falaria de novo, sem problema nenhum. Aham. Não, tava certo, mano. Tava certo. E daí o outro pastor daí veio conversar comigo e eu falei a mesma coisa. Daí o meu discipulador veio conversar comigo, eu falei a mesma coisa. Daí o meu Aham. líder de célula veio falar comigo, eu falei a mesma coisa pra ele. E fiquei nessa. Podia fazer se fosse na época do áudio, hein? Fazer um áudio e mandar pra todo mundo. Nossa, podia, cara. Nossa, podia demais. Nossa. E Pode daí, continuar. depois Abusa. depois de tantos caras insistir, eu fui no raio do encontro com Deus. Tu foi? Ai, Fui, meu fiquei na Deus. cozinha, arrumei confusão com 4 pessoas lá no meio. E tudo daí na errado. parte de batalha espiritual deles lá, eu vi que tava uns rolê meio estranho acontecendo, porque tinha umas induções hipnóticas e eu conheço esse tipo de Opa! coisa. Pyong porque apareceu lá. Pyong nessa, 2. nessa época eu tava começando a estudar música e sentimento. Uhum. Então eu tava estudando regência, eu tava estudando sonorização já. Eu sabia que tinha jeito de manipular pessoas com jeitos específicos. Uhum. E eu comecei a ver e falei, tá errado isso. Aham. Não tá Droga. certo. Tem coisa errada aqui. E beleza, coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada. As ministrações com os pontos heréticos muito fora, que não fazia sentido estar lá. Aham. Teve uma pregação daí que o cara me soltou que o antes e depois de Cristo era na crucificação. Que definia, Opa. daí eu falei, opa, Deu errado aí. não, deu cara, assim, vocês, tudo bem a visão teológica de vocês, mas fazer um erro histórico desse tamanho... errado. Aham. Aí eu falei, mas Jesus nasceu no ano zero por causa do calendário lunar. Cala a boca. Não é isso que tá em discussão aqui. Calendário lunar é uma coisa, calendário solar é outra. Não, cala a boca. Mas meu Deus. isso aqui. Daí eu fui falar com o pastor. Tramitei todo mundo que precisava tramitar lá. Falei com o líder, falei com o brother. Daí o brother veio junto comigo, eu falei com o líder de célula. Daí do líder de célula pro discipulador com outra pessoa, com outra pessoa, com o pastor. Falei assim, pastor, tá tudo errado. Aham. Como é que você tem coragem de botar um cara desse pra pregar nesse culto, nesse horário, sendo que essa é uma das ministrações mais importantes do encontro? Sim. E o cara falou o tanto de heresia que disse. Olha, o cara inclusive disse isso. Daí o pastor olhou na minha cara e falou, e daí? Nossa. Quando mandou um e daí eu saí. já. Como assim, e daí? Eu falei, como assim, daí? Ele falou, cara, e daí? A gente não vai mudar por conta disso. Tá errado isso aí, Como pastor. assim vocês não vão mudar por conta disso? Vocês estão fazendo coisas biblicamente erradas. Eu não tô entendendo, Uhum. pastor. Não. Tamo bem aqui. Nossa, que errado. Daí eu já fiquei desconfortável, toquei Uhum. mais um tanto de tempo e eu me prontifiquei. Daí um tempo depois me estabilizei numa banda, que eu ficava pulando entre 3 bandas, eu finalmente tinha me estabilizado em uma. Aí, Rafa, não sei o que, isso e aquilo, e a galera tava muito animada com tocar New Worship, né? Porque tem que fazer o pad, Daí eu falei, gente, beleza, eu vou fazer o pad, só que é o seguinte, eu vou trazer cifra, e eu vou fazer a minha cifra, porque o pad dessa música é difícil. Sim. Tomei 4 áudios de 2 minutos de esporro, porque não podia tocar com cifra.
Como assim, mano? Tomei 4 áudios de 2 minutos de esporro porque não podia tocar com cifra. Eu fiquei olhando, falei assim, minha cabeça já tava meio fora, eu tava sofrendo bullying do pastor, no cursinho. Não, de todo mundo, mais o cursinho. Porque o cursinho também, eu tava no cursinho nessa época, o cursinho é o maior aglomerado de arrombado. Desculpa o termo. Mas isso era da igreja esse cursinho? Não, o cursinho pra pré-vestibular. Ele quer deixar os pecados de falar merda, fala pra eu falar. Mas porque o bullying aí não tinha a ver com a igreja. Não tinha a ver, cara. Os caras Não, os caras começaram a fazer bullying comigo. Porque você se veste mal. Ô fila da Foda-se. puta! É o seguinte, vocês nunca me viram fora do colégio. Eu sempre tô de calça jeans, tênis e a camiseta do colégio. E aí? Como que eu me visto mal se eu me visto igual a todo mundo? E eles se vestem bem e eu me visto mal? Qual que é o problema de vocês? E começou não sei o quê. É um negócio que eu já não... Sim. Sinceramente, que se rale. Daí depois dessa, eu fui... O último ensaio que eu decidi que ia falar assim, gente, Deus tá me direcionando, eu e meus pais e meu irmão, pra outro ministério. A gente tá orando ainda pra ter certeza de qual ministério, mas a gente não fica mais muito tempo na igreja, tá? Eu fiz as cifras de todas as músicas do ensaio, esse é o último ensaio que eu vou participar com vocês. Toma as cifras do culto. Tá? Toca aqui, ó. Se vocês quiserem, toma. Fiz as cifras de todas as músicas, entreguei na mão do ministro. Falei assim, arrume outro tecladista pra vocês e pra esse culto a cifra é essa. Bem. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o ministério de vocês. Agora... Uma semana depois me chamaram pra tocar no Encontro com Deus com R$500 de cachê. Não aceitei. Claro que não, claro que não. Nossa, nem se fosse mais. Nem se fosse mais. Se me pagasse 10 pau pra eu ficar lá... Não, R$10.000 eu cansaria. Mas eu aceito umas heresias daí, de boas. Não, eu vou tocar com a cara fechada e com a cara mais nojento que eu conseguir fazer. Mas vocês vão me dar o meu Mas dinheiro. 10 pau são 10 pau. 10 pau no dia de hoje. E aconteceu isso, depois a gente foi pra uma outra igreja lá, uma outra batista, e eu me envolvi lá, quase fui levantado obreiro, a galera super gente boa, super querida, e o meu pai foi transferido de volta pro Cuiabá. De volta pro Mato Grosso, mas pra Cuiabá dessa vez. Fiquei no cursinho um semestre, eu tinha passado no vestibular, mas Deus tinha falado, segura aí, que não é pra você ir pra esse vestibular agora, tá? Não é esse lugar que eu tenho pra você. Reclamei, orei 2 semanas triste, depois passou. Fiz um semestre de cursinho, tentei o SISU de novo, porque Deus tinha falado, é agora. E beleza, a hora que Deus falou, é agora, eu falei, pai, tem 2 opções. Ou eu vou pro Rio de Janeiro, ou eu vou pra Santa Maria. Daí o pai falou, pro Rio de Janeiro você não vai. Daí então, é Santa Maria. Por que pro Rio de Janeiro não? Morrer lá, levar tiro, bala perdida. A universidade é perto da Barra da Tijuca. É perigoso lá, meu mano. Perigoso. O Rio de Janeiro é perigoso. Rio de Janeiro é um lugar... Tiro, o Rio de Janeiro é um lugar meio complicadinho. Coisas legais. Só coisa não boa. sabe que é perigoso o Rio de Janeiro? As pessoas vivem lá, tipo... Vivem lá, é um lugar muito perigoso. Mas até aí aqui tem é gente menos que vive perigoso que lá. Mas até aí tinha gente que vivia na Sibéria na época da Segunda Guerra. vivia Tinha bem. gente que vivia na Polônia, tá Tinha ligado? gente que vivia na Polônia, que era um campo de batalha. Tinha Todo gente que lugar. vivia em Auschwitz, né? Tinha gente que vivia em Auschwitz, tava viva. Tava vivo. Então, até né? certo ponto tava viva. Problema é isso aí, gente. E daí aconteceu. E vim pra cá. E aí o resto da história vocês conhecem. Essa história eles estão ali. Daí o resto da história vocês conhecem, porque Aí, vocês não, acompanharam esse desde o daqui, começo. Nós estamos aqui. Esse daqui, ele terminou, ele fez o Enem, ele botou a nota dele no SISU com 800 de média. Eu queria bom, né? Eu quero bater nele. Eu tirei 650 de média. Tudo bem que eu estudei igual a porca, mas eu tirei 650 de média. Eu entrava no curso que eu quisesse, na faculdade que eu quisesse. O direcionamento de Deus era Engenharia Química, Santa Maria. Eu, amém, Senhor. Se é aqui, é aqui. Que loucura. Tá, mas tu não poderia fazer medicina. Poderia. Tinha nota pra isso. Ele tinha nota pra isso em qualquer lugar que ele quisesse. Praticamente qualquer lugar que quisesse, tinha nota pra passar. Loucura. Só Deus olhou pra minha cara e falou assim, não. Engenharia Química Santa Maria. Engenharia Química Santa Maria, beleza? É que nem um amigo nosso, ele fez 6 anos, né? Tentou. 6 anos. É um bom tempo, eu acho que os 4 vezes. Passar em medicina e ele é tipo a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu tira vocês, Aquela, né? Precisa afagar, mas tudo bem. Ele é muito inteligente. Não, ele é muito inteligente. E ele não passou, nunca passou, né? Não e passou. aí, até que um dia daí ele falou, então vou mudar. Daí ele tentou engenharia Alguma elétrica. Coisa, eu acho que é elétrica. Passou. E passou. E veio pra cá, pra Santa Maria. É o Israel? A gente tava pensando em não falar nomes, mas tá nem aí também. Meu amigo, beijo, Israel, tá? Ele ouve nosso podcast. Agora só pra um assunto particular da ver. Ouvinte A Isa assíduo. vai fazer engenharia de Minas. Por que a Isa vai fazer engenharia de Minas? Não sei. Quem é Isa? Isa é uma amiga nossa que ela queria fazer ciência política.
Aí do nada ela virou e falou, vou fazer engenharia de minas. Aham. É literalmente projetar minas de mineração, do nada. Eu olhei e falei pra ela, mas guria, que... Ela viu assim, Bateu a ó, loucura. é um ramo que dá dinheiro. Não, eu não entendi o que Será? ela quis Dá ali. dinheiro. Tem umas pedras ali. A Thalita, ex-namorada do Pedro, Aham. que faz esse quadrinho, foi ela que fez. Aham. Acabou. Ela entrou em engenharia química agora. Sério? Porque sim, sabe? Ela, durante um tempo ela quis medicina, daí largou de mão, daí durante um tempo ela quis outra coisa, daí eu falei, menina, investe em artes visuais. Você Aham. faz uma faculdade de artes, você tem talento pra essas coisas, Ela é você fera canta, nessas coisas. sim, canta super bem, desenha super bem, já fez ilustração Ela pra é um das monte artes. de... Cara, É, ela fez Não dá ilustração dinheiro, pra né, um monte de cara? Não dá coisa. dinheiro. Ela faz aquele lettering, que chama, Aham. de escrever bonitinho, ela faz aqueles desenhinho bonitinho também. Ela já fez uma parede inteira de uma cafeteria mais de uma vez. Aham. E Meteu Engenharia química. a louca. agora ela vai fazer giz. É, O giz né? que usa pra desenhar. Agora ela vai fazer os giz. Cara, Brisa. é muito louco essas coisas, velho. Eu esqueci completamente o que eu ia falar, tá? Pra continuar. Não importa, mas e vocês nunca pensaram em não fazer faculdade nenhuma? Cara, eu já pensei. Tinha essa opção? Já Vocês pensei, tinham essa agora opção? eu lembrei que Em eu casa? ia falar. Não, Já. não tinha essa Não opção tinha essa opção em casa. Mas eu já Mas- pensei. É, não, porque tipo, na minha casa até uns anos atrás também não tinha essa opção. Não tinha essa E opção. aí, tipo, eles viram que tipo, não tinha opção pra mim. Essa opção não existia pra mim. E aí, tipo, meio que eu... Não, mas cara, são coisas e coisas. Respeitou tá ligado? o... Eu respeitou, respeitei, Eu entrei já- e é tal, porque não deu assim, certo. vamos lá, agora vai entrar no meu papo hippie esquisito. Eu quero fazer. Eu tô fazendo psicologia e eu também quero fazer engenharia da computação assim que eu terminar psicologia. Só que Nossa, foi isso que tu passou, amor? Não foi isso, né? Não, sistemas pra internet. eu tava entre esses dois cursos na hora que eu fui entrar, porque eu quero fazer os dois. Aham. Eu precisava escolher um pra ficar vivo, pra poder Sim. pagar minhas contas. Pode crer. Então eu escolhi psicologia porque eu gosto mais de psicologia do que engenharia da computação. Uhum. Só que eu quero morar numa van. Começa por aí, eu não quero morar em casa, eu quero morar numa van pra eu dar volta. Aham. Pra eu trabalhar o que eu preciso de trabalhar, programar o que eu preciso programar, atender quem precisa atender e dar volta, tá ligado? Eu quero morar num Pegar carro. os Wi-Fi das rodoviárias. Pegar o Wi-Fi de rodoviária, pegar o Wi-Fi de cafeteria pra trampar. Aham. Eu quero esses rolês, tá ligado? Sim. Só que assim, como primeiro, psicólogo você não consegue ser psicólogo Numa van. numa van. Porque primeiro que você precisa ter nome. Esse é o Sim, problema, principalmente ter nome. Porque psicologia você precisa ter nome no lugar. Se você se você tá há 10 anos numa cidade fazendo coisa de psicologia, tipo, em clínica, você vai ganhar um dinheiro legal. Uhum. Dinheiro bom. Se você sair daquela cidade e vai pra outra, você que vai começar começar tudo de novo. tudo de novo. Porque se você não tiver um renome Ai, nacional... como é que tu quer coisar isso para não ir? Pois é esse que é o ponto. Eu vou primeiro arranjar o dinheiro como psicólogo, porque eu queria fazer psicologia porque eu gosto muito de psicologia. E depois eu vou fazer engenharia da computação, provavelmente eu vou acabar trampando como programador em algum ponto da minha vida. Sim. Eu quero arranjar minha van porque eu acho que eu vou passar dificuldade. E eu quero passar umas dificuldades pra aprender a me virar, É, sabe? mas, meu, se tu trampar de fato com programador, como programador, Uhum. tipo, é uma área que, pelos que eu conheço, que se formaram nisso, amigos nossos, Sim. que, tipo assim, não tem muita gente trabalhando e pouca gente se forma, então, tipo, paga bem, tá ligado? Paga bem, paga bem. Então, eu acho que tu consegue comprar uma van, fazer esse trampo. Dá pra fazer. Mas eu vou primeiro arranjar meu trampo como psicólogo, arranjar meu dinheiro como psicólogo, Aham. porque eu gosto muito mais de psicologia do que de engenharia da computação. Porque pra trampar com psicologia, você tá auxiliando uma pessoa diretamente. Aham. Ih, Matheus sono. Mas tipo, você tá ajudando alguém diretamente. Você tá com a pessoa na tua frente e você tá ajudando ela ali. E eu acho isso muito legal. Pode ir. Só que eu não consigo ser psicólogo numa van. Então, sabe, eu tenho que... Pode Então, lançar um não novo sei, ramo, eu né, vou meu? me matar. Eu não sei o que eu vou fazer. Pode lançar um novo ramo, né, pô? Dá pra lançar um novo ramo, mas é difícil. Psicólogo na van, sei lá. Sou psicólogo delivery. É. Você pede no aplicativo, vou até a tua casa e converso com você. É. Filho da hora. Mas é louco, cara. É louco. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô deixando ir. Uma hora alguma coisa resolve. Mas assim, se eu não morar numa van, eu quero morar num lugar pequeno. Eu não quero morar em casa grande, porque... Eu quero morar numa casa Que pequena. dá com trabalho quintal. e eu não Tipo tenho a nossa dinheiro pra casa, pagar né, faxineiro. E porque eu tenho preguiça. A nossa casa. A A nossa nossa casa é carne. A nossa casa Pequena. é pequena. Então, e assim... Mas pra nós dois é suave. É, Então, sim. e- E ela é de madeira e não suja. É fácil de limpar, né? Mas tipo, e se tem uma coisa que me move, é preguiça. Ah, eu pode tenho crer. preguiça. Não, a de preguiça não te Não, move. a preguiça tá não ligado? te move, né?
Não, mas velho, você quer coisa mais preguiçosa do que um programador? O cara tá literalmente esforçando a vida dele pra em algum momento, parar. Ele deixa as coisas funcionando sozinhas pra ele parar. Pra ele não fazer. Pra ele não precisar fazer. O programador, ele investe 60 horas de trabalho num negócio que ele poderia resolver em 2, só que ele pode resolver em 2 pro resto da vida. Sim. Ele pode resolver em 30 segundos pro resto da vida dele e ele teria que fazer em 2 horas aquilo que... Você entendeu onde eu quis chegar, Pode né? crer. Eu não consegui É que nem terminar a frase, aluguel. mas vocês entenderam. Se tu só fica rico trabalhando em imobiliário se tu vender casa. Faz sentido? Faz Ganhar sentido. comissão, Em né? algum lugar faz sentido. Comissão, né, gente? Assim, ó, assim funciona vendas. É isso aí, né, galera? Meu Isso aí, Deus. né, galera? Chegamos em lugar nenhum, mas foi legal, gente. Conversa boa é assim, é conversa que roda, você não chega em Não, nenhum é legal lugar. que... Mas é legal que a gente fechou todos os parênteses, né? Fechamos, né? Fechamos já. É verdade, a gente fechou todos os parênteses. E, não, mas o Ita explicou, o Ita no caso do Rafael, É, o Ita. explicou até onde a gente conhece, né? Aí ele chegou aqui em Santa Maria e morou lá no Anthony, a gente viu ele lá e tal. É. Aí a gente Eu se morei lá no conheceu Anthony uma semana, uma semana no Anthony e depois... Tá daí depois a gente nunca mais se viu. Estilo Isso, Ronaldo. depois tu voltou, tipo... Até um dia que a gente fez um rolê no Bruno que a gente tava junto. Isso. E depois vocês vieram lá pra igreja. Tá, Aham. mas eu não tava nesse rolê do Bruno. Tava. Tava Eu assim. não lembro. Ainda não lembro, amor, tu não lembra. Não lembro. Aqui tem memória de passarinho, menina. É. E eu tô Aí aqui. o Ita era uma pessoa normalzinha, assim, aí um tempo depois a gente viu ele tava tipo... Cabeludo. Cabeludo, Jesus, assim. Jesus das ideias, velho. Cara, cabeludo de camisa florida e É, chinelo, tá super. ligado? Acho que a Nossa. primeira vez que vocês me viram quando eu tava na igreja Super era de camisa diferente. florida, calça jeans, chinelo, cabeludo. Super diferente. Nossa, Os cavanhaques. Você tava usando droga, não é possível. Não tem opção não. Não tem. Ó, a capela 1 do laboratório. Muito diferente. Olha, lá você faz uns compostos que meu amigo. Acho que não é bom ser químico, hein? Eu Olha, gostei desse papo porque a gente não precisou interferir muito, eu fiquei só ouvindo. Foi mais legal. Porque teve uns papos. trabalho mais preguiçoso. Teve tá uns, ligado? teve uns papos que a gente teve que instigar bastante, Tem, assim. tem, Instigar. tem uns Aqui, papos não, que você os tem caras falaram, eu. Pode falar, tô escutando. Mas Gostei. é bom. Tem gente que não rende tanto papo porque a pessoa é travada, sabe? Porque vocês não são nem. Tá Vocês travado. são bem desbloqueados. Eu tô bem de boa porque eu tô com uma Vocês pequena são quantidade de que nem o sono. Ramon. É que vocês não conhecem o Ramon. Se É, vocês Ramon. conhecessem o Ramon, vocês saberiam. É o irmão de Israel. Não, o Ramon eu conheço. Imagina o Mas o cara tem Ramon. 2 irmãos. O Ramon e o Daniel em uma conversa. É, mas vocês são iguais. Ó. Eita! Qual que é o nome da cidade de Israel? Hã? Qual que é o nome da cidade de Israel? Porque demora uma cidade Carazinho. pequena. Carazinho. Carazinho. Carazinha? Carazinho. 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 É a cidade do céu. É um cara pequenininho. É um carinho. Carazinho. Pode ser um carinho. Tinha que ter a gente vamos fazer o. Pra apertar assim e dar o somzinho. Momento Israel. É o momento que a gente fala dele, ó. Agora é o momento que Faz uma abertura. Olha, Lá uma abertura. no Inteligência Limitada, os caras, tipo, tem o Jacaré Banguela, tá ligado? Aham, E nossa. aí todo mundo conta alguma história que tem que olhar aí. Momento Banguela, momento Jacaré Banguela. Mas velho, Vamos fazer um jingle pra Israel. Inteligência Limitada é muito bom, né, cara? É a principal inspiração pra gente começar. Nem o flow é tanto assim. Não, o Flow, É eu mais acho o limitado Flow pra mim. entediante, sabe? Eu É, não pra vou mim mentir, já- não. O Flow ele foi bom pra começar o rolê dos podcasts. Vamos aqui inaugurar a guerra Eu gosto do contra os Dreamcast. podcasts. Exato, tipo, começou. Eles inauguraram. Dreamcast. Dreamcast. O Sim, é Flow legal. em si ele é chato, porque o Monark Se tornou ele. chato. É, ele se tornou chato, porque o Monark ele é só um maconheiro ANCAP. É. E o Igor ele é só o Igor. Ele não tem muita coisa interessante. Definição de Igor. Igor. Mas tu deixa pra nós. Hã? Que é um avulso ali paisagista e eu que sou a bailarina do rolê. Um paisagista e uma bailarina. Fechou? Não, paisagista, bailarina. Acabou de sair do ensino Químico, médio. psicólogo. Acabou de sair do ensino médio, o mais novo da conversa. Eu provavelmente faço droga e não sei. Tá ligado? Pô, já pensou se uma dessas tuas pesquisas você cria uma Principiante, droga muito traficante. foda? É possível. Na verdade, é bem possível. Pô, sei lá, bota na Na língua os verdade, negócios que você eu sou muito faz. inteligente. Hã? Bota uns Bah, amorzinho. Na verdade. Bah. Que isso? Tá me chamando de burra? Ela tá se achando aqui. Não, na verdade eu sou muito inteligente. Eu tô falando do Ita. Ah, tá, não, ele é muito inteligente, com certeza. Eu já falei, Tu já. nem entendeu, agora já perdeu o sentido. Eu já falei, Tá. Rafa. Pega os seus compostos que você faz, bota na língua pra ver se dá barato. Pega os seus compostos. Se der, Dá você barato. guarda. Ou pra dá, você. ou dá barato ou dá. Uma dá dá ruim. brincadeira, tá ligado? Ou dá ruim. Ah, velho, eu não tenho coragem de botar as coisas na língua daquele laboratório, tá ligado? É. Esses dias atrás eu tava fuçando as caixas, de repente achei, ó, cloreto de mercúrio.
Mercúrio é um dos metais mais tóxicos que existem no mundo. Isso mata. Assim, se Isso você, mata. se você Tipo- não sabe do que o Rafa tá falando, nessa entonação provavelmente ou intoxica muito ou mata. Se você não Eu sabe o já que que é um aceitei. mercúrio, procura. Nessa entonação. Tá ligado aquele líquido que tinha dentro daqueles termômetros? Sim, aquilo é mercúrio. É aquilo lá. Então, assim, aquilo mata. Aquilo mata de boa, bastante. de boa, Por de que boa. que, Mata bem gostoso. por que mata, mas todo mundo usa um termômetro e não mata? É porque tá isolado, né? Mas é um vidrinho normal, né? É, ele Mas tá vidro dentro é do inerte? vidro, mas o vidro é inerte. Ele É fica que lá tá dentro do vidro. dentro do vidro. Tá dentro do vidro. Mas Tá Nossa. dentro de Se você. estivesse pra fora do vidro, você já Se o viu... vidro quebra, Sim, tem um monte de criança, tá ligado? Que quebrou o termômetro e ela fica brincando com o mercúrio assim, até uma hora que ele some, porque ele entrou na pele. Daí fica, cadê? Porque ele é absorvido pela pele, ele é menor que o poro. O Rafa, E aí a o pessoa Rafa tá morre. intoxicado com ouro. e aí a pessoa morre. É sério, verdade, o eu, Rafa tá intoxicado eu com sou ouro. intoxicado com ouro, com mercúrio, com vanádio, com o que mais? Acho que com cobalto também. Não Eu sei. sei lá, você que bota esses negócios na Por mão. quê? Porque no laboratório a gente mexe com essas coisas. Aí, Ah, mas aí isso é prejudicial à saúde? sim. Em pequenas, em pequenas Em grandes quantidades. quantidades, Ah, acho. eu mexo com miligramas disso. É, Por eu acho que em enquanto, grandes tô de quantidades. daria Meu ruim. Deus, Fica, Miligramas para disso. de mexer com ouro. Desculpa, eu não Dá pra consigo. mim, vai ficar rico. É sal de ouro. Você não faz nada com sal Para de- cloreto de ouro. sei Para lá. de fazer droga, colega. Nem cloreto de ouro não existe. Tudo bem, não importa. Muito obrigado, meus amigos, Obrigado. por terem comparecido à sessão aleatória. Depois você passa o cacheta. Papo mais Com que certeza. começou do nada e terminou do nada no planeta Terra. Começou nada e terminou nada. Exatamente. Depois você paga o seu cacheta. Eu não sei, eu não pago o cachê pra vocês. Valeu. Eu não sei quando que isso aqui vai sair, mas quando sair vocês vão ver, gente. No caso, vocês estão ouvindo agora. Vocês não vão ver nada, vocês vão ouvir. Thiago É tá o quarto drogado. esse aqui, né? Esse é, não, já é o sétimo que a gente Sétimo? grava. Sétimo? Caraca, É que velho. a gente já fez uma gaveta de gravações já. Que daí a gente fica uma A semana. gente fica um tempão sem gravar, entendeu? Aham. A gente é os podcasts é mais vagabundo. A gente tá fazendo vários seguidos pra não Já viu Balela? É assim Já, que eles já. fazem. Pode crer. Eles gravam uns 42 no mesmo dia e fica 2 meses parado. Eu sou um grande consumista de podcast. Não, eu também. Eu comecei a consumir agora. Porque eu descobri que eu sou auditivo, eu aprendo as coisas escutando. Aí no lugar de eu escutar coisa importante, eu vou escutar conversa de gente aleatória. Pode crer. Mas- Nada melhor do que escutar o quê? Pessoas aleatórias, né? Oh. Se inscreve no canal. Se inscreve no Jabá! canal. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, ativa o Cirilo. Quer dizer, outro não, o outro. Cirilo. Cirilo. O Cirilo. Tipo, o Cirilo é Ativa o foda. Cirilo. Dá um gostei aqui embaixo, gente. Avalie o vídeo, deixe seu comentário. Deixa a Larissa Manoela te derrubar, cara. Você é grande. E qual é a fruta que tem que escrever? Todo final do podcast tem que ter uma fruta e uma fruta com uma cor. cor. Que não precisa Pitaia. ser. Pitaia, qual é a cor? Ah, eu não sei. Você tá perguntando do Não, autor? qual que não? Não a cor da A pitaia. cor que o daltônico Uma mais cor, gosta, qual que é? qualquer. Uma cor? Ah, Cor aleatória. Verde água. Eu gosto de verde água. Pitaia verde água. Manda no Pitaia WhatsApp verde ou água. comenta aí. Gostei. Tchau, verde seu água. retardado. Falou. Valeu! Beijo, gente. Por que